Olá, bem-vindos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do livro de Juízes. Então, só dar uma pequena recapitulada, né? Na semana anterior a gente viu sobre a contextualização, como o povo estava entrando na terra prometida, a distribuição das terras, como o povo tinha compromisso com o Senhor enquanto Josué vivia e enquanto os anciãos viviam, e depois o povo começou a se desviar. E a cada desvio do povo, o povo era atacado, era oprimido por algum povo ao redor, e o Senhor tirava a mão do povo por causa da desobediência. E aí o povo clamava, e o Senhor, com misericórdia e graça, levantava um juiz para libertar o povo de Israel. E a gente estava comentando também na aula anterior, de que conforme vai passando o tempo, o povo, nesse sincretismo religioso, nessa mistura de cultura, de crença, o povo vai se perdendo e vai ficando cada vez mais distante, vai ficando cada vez mais promíscuo, sua mente cada vez mais deturpada e o seu coração cada vez mais longe do Senhor. E, em consequência disso, os juízes também, que vão sendo levantados, eles estão cada vez mais fora dos caminhos do Senhor. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, nessa aula, então, a gente vai falar sobre os próximos juízes que o Senhor levantou e sobre a decadência do povo de Israel. Então, se existia algum tipo de expectativa, é hoje que nós vamos falar sobre o Sansão, aí, que está no nosso desenho. Tá bom? Lembro, então, como eu falei da última vez, foram 15 juízes, sendo os últimos 2 relatados no livro de 1 Samuel. Vai ser falado numa próxima aula. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa aula sobre os juízes, nós vamos nos ater àqueles juízes mencionados no livro de Juízes, que são os 13 primeiros aí, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu comentei na semana passada, na última aula, né, que o Gideão era um cara muito de Deus, muito corajoso, quer dizer, foi encorajado, cheio de fé, e ele foi muito abençoado pelo Senhor, mas o orgulho subiu ao coração dele, e ele pediu ao povo que os despojos de guerra fossem entregues para ele mandou fazer um manto para ele, e esse manto foi adorado, e esse manto foi objeto de adoração do povo de Israel. Então o povo caiu em pecado de idolatria por causa desse orgulho, do resultado do orgulho de Gideão. E aí, Gideão teve 70 filhos. Dentre esses 70, Gideão ele teve o filho com uma concubina, né? E esse filho chamava Abimeleque. O significado de Abimeleque é: o meu pai é rei. Então, quer dizer, foi um nome dado já, talvez no auge do seu orgulho, né? Ele já imaginando, eu sou rei, então meu filho vai falar no nome dele que eu sou rei. Bom, Abimeleque, ele não foi escolhido por Deus. Abimeleque, na verdade, ele foi uma pessoa totalmente obstinada pela glória, pelo poder. E aí, então, ele quer conquistar o governo à força. Então, ele convence toda a família dele, e aí essa família, quando a gente fala, não é a família do lado de Gideão, mas a família do lado de sua mãe. Ele convence toda a sua família que ele deveria governar sobre Israel. E aí ele pega um pouco de dinheiro, aí, um pouco de despojo de cada familiar dele, financia alguns vadios, um pessoal mais do submundo, digamos assim, de Israel para cercar ele, para apoiar ele e tal. E aí ele vira um dia e mata, com toda essa galera que ele reuniu com ele, ele vai e mata toda a família de Gideão. Ele vai e mata os 70 irmãos e tal, e aí sobra apenas Jotão. Jotão era o irmão mais novo. A história é relativamente curta. Jotão,
ele indignado com tudo isso, ele vai e proclama para o povo de Israel e amaldiçoa pela injustiça que o seu irmão, que seria proclamar o seu irmão Abimeleque rei por tudo que ele fez à família de Gideão. E aí ele foge. Então, após 3 anos de reinado de Abimeleque, os cidadãos, eles começaram a tentar trair Abimeleque, eles começaram a tentar tramar contra Abimeleque. E aí, nessa trama toda, existe todo um conluio aí, e até que, após diversas traições e busca de poder, ele acaba morrendo. Existe um fato curioso, inclusive, que na morte dele, uma mulher atira sobre a cabeça dele uma pedra de moinho, e o crânio dele racha, e quando ele está para morrer, ele pede para o seu soldado para fincar a espada nele, para que ele não tenha a vergonha de ser morto por uma mulher. Isso que foi falado na época, está descrito na palavra. E esse é o fim de Abimeleque. Então, na verdade, ele é considerado um juiz, mas não exerceu como um juiz, né, de libertar o povo, etc. É que ele veio na herança de Gideão e causou todo esse rebuliço aí. Vamos lá, depois ele cita mais 2 juízes em questão de 5 versículos. Então, após Abimeleque, Deus levantou Tolá para tirar o povo da escravidão, e ele liderou o povo por 23 anos. Aí o povo voltou a cair, voltou a pecar, e aí todo aquele ciclo, o povo vai, sofre nas consequências de se afastar do Senhor, aí o povo se arrepende, o Senhor perdoa e dá um novo juiz, e assim vai. Então aí surgiu Tolá. Depois de Tolá veio Jair, que ele liderou o povo também por mais 22 anos. Tá? E aí, depois de Tolá e Jair, vem então Jefité. Jefité é outro juiz um pouco mais detalhado na Bíblia, né? Jefité, ele teve algumas particularidades na história dele. Ele era bastardo e rejeitado pelo povo. O que significa isso? O pai dele chamava Gileade, e ele era filho de uma prostituta. E aí o pai dele possuía irmãos com outra esposa, e então os irmãos expulsaram ele da casa do pai, porque ele era filho de uma outra mulher. E aí daí o bastardo, né? E ele era rejeitado pelo povo, então até por esse histórico, o povo rejeitava ele. E aí fala também, isso aconteceu após 18 anos de opressão pelos amonitas e os filisteus, tá? E aí, Jefité, ele era um guerreiro valente, né? Mas ele era conhecido meio que como um chefão ali, o chefão do crime, digamos assim, né? Lá de Israel. Ele era, até por ter sido excluído, abandonado, etc., ele até tinha vadios e pessoas ali, como posso dizer, pessoas marginalizadas ou marginais ao redor dele ali, então ele era meio que o chefão ali desse segmento, né, digamos assim. Então ele não tinha muita boa fama, né? E aí, mais uma vez, Deus chama os improváveis. Então, o povo se arrependeu. E olha só que interessante. Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6 ao 17, e Juízes 11, 12. Ele fala assim, né, que o povo se arrependeu, e Deus fala assim, eu não vou livrar vocês. Vocês não confiam aí nos seus deuses? Então, eles livrem vocês. E aí, sabe, Deus estava chateado com o povo. Lembra como eu falei na semana passada, né? Deus fez tudo que ele fez ali pelo povo no Egito, livrou com mão forte, sustentou no Egito, no deserto, deu as terras, prosperou na batalha, nas guerras, e aí, de repente, o povo vai e se desvia, né? Então, e de tantos ciclos que já tinham acontecido, o povo vai, cai, depois se arrepende, aí Deus dá um juízo, o povo vai, cai, se arrepende e tal. Deus falou, então vocês vão se livrar aí com os deuses de vocês. E aí fala assim na palavra que o povo se humilhou e se desfez dos falsos deuses. Aí a gente vê talvez um arrependimento genuíno, porque o que a gente via antes, talvez a primeiro olhar, talvez não fosse um verdadeiro arrependimento, talvez fosse um remorso,
Tipo, olha o que está acontecendo com a gente, porque a gente se afastou do Senhor. Talvez se a gente se achega ao Senhor, a gente não tenha mais esses problemas. Ou, olha, a gente está perdendo familiares, está perdendo entes queridos, a gente está morrendo porque está faltando esse Deus, então vamos voltar para Ele. Então isso é o remorso, é a culpa, né? E aí, na verdade, nesse momento, me parece que o povo se arrepende de verdade, porque ele não fala somente que o povo pediu perdão, se arrependeu, ele fala o povo se humilhou e se desfez dos falsos deuses, né? Talvez seja a conversão, né? Aquilo que ele fazia, ele não faz mais, ele faz o inverso, né? E aí cita na palavra, é lindo esse versículo 16, ele fala assim, sobre Deus, né? E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Então, o Senhor foi comovido naquele momento ali pela humilhação e pela conversão do povo. E aí, Deus vai e levanta Jefté. E aí Jefté, ele era desse submundo aí, mas ele foi convidado pelo povo para comandar o exército, porque não tinha nenhum juiz sobre Israel nesse momento. Então ele foi convidado para comandar o exército contra os amonitas e falou para ele, olha, se você vier com a gente vai te dar a chefia do exército. E aí, para um cara que sempre foi rejeitado, para um cara que sempre foi humilhado, desprezado, ofereceram para ele a chefia do exército e ele foi. E em primeiro momento ele buscou a conciliação com o rei Amon, mas sem êxito. Ele argumentou, olha, a gente não entrou nas suas terras. E o rei Amon falou, vocês entraram. E aí ficou esse carta para cá, carta para lá e não resolveu. Enfim, Jefté entrou para a batalha. E aí na palavra fala que o Espírito do Senhor se empoderou, se empossou do Jefté, e ele foi batalhar contra os amonitas. E aí ele aí ele mostrou a falha de caráter dele nesse momento. E é legal porque a Bíblia não esconde o caráter dos heróis, né? Justamente para mostrar que como nós somos falhos. E aí aí a Bíblia mostra a falha de caráter dele. Na palavra o Senhor condena, nas leis que o Esmon explanou para a gente há tempos atrás, que ele condena o sacrifício humano. E aí Jefté, olha o que ele promete para Deus. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Talvez pessoas bem intencionadas possam querer interpretar esse texto falando, não, mas ele estava pensando num animal, ele jamais imaginaria o que aconteceria ali. Né? Ele jamais pensaria que poderia aparecer um ser humano na frente dele. E não é, porque na verdade, olha só o que ele fala. Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar à vitória, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E olha só, né? Quando ele saiu da guerra e voltou para casa, quem ele encontrou? A sua filha única. Ele tinha uma filha única, virgem, estava lá vibrando com a conquista do pai, tocando tamborim e tal. E aí ele se entristeceu muito, rasgou suas vestes e falou para a filha, olha filha, eu fiz um voto para Deus. E a filha vira e fala para ele, se você fez esse voto, você vai cumprir, porque você fez um voto ao Senhor. E aí ela só pediu o seguinte, ela falou, olha pai, mas antes então de você fazer o que você tem que fazer, me deixa aí para os montes, aí para os vales, para eu chorar com as minhas amigas, porque eu não vou poder me casar, eu nunca vou me casar. E aí, passando-se os 2 meses, ela voltou e o pai cumpriu o voto que ele fez ao Senhor. E veja, é algo tão chocante, né? O livro de Juízes é um pouco pesado nesse sentido. E essa parte de Jefté, ela é triste, porque a gente pensa, nossa, mas o Senhor pediu para sacrificar uma pessoa, a filha única, né? Quanta crueldade, mas não foi Deus que pediu esse sacrifício. Até porque, quando fala ali, o Espírito do Senhor empossou-se de Jefté, e o mesmo foi a batalha, Deus já estava garantindo a vitória, cara. A hora que Deus falou, estou com você, ele já ia ganhar. Depois disso que ele fez essa proposta para Deus, esse voto, né? Então, quer dizer, foi uma opção dele, e por isso que eu estou falando para vocês do sincretismo religioso. A mistura, né? Da cultura. Na época em que aconteceu tudo isso, os povos ao redor,
eles tinham esse costume. Todas as religiões faziam sacrifício humano. Só o povo hebreu que não tinha isso na cultura e na religião. Então, era algo assim, onde ele aprendeu isso? Não foi com o povo de Israel, não foi amando de Deus. Então ele começou a mostrar essa falha de caráter dele porque ele achou que compraria Deus com uma oferta humana. Quer dizer, não tem fundamento isso. Né? Fundamento, para eles na época, não sei se a palavra é teológico, mas ele não tinha fundamento histórico para isso. Não tinha ninguém que falou, olha, se você quer fazer algo para Deus, que você quer algo em troca de Deus, você faça um sacrifício de uma pessoa. Né? Então, foi por livre e espontânea vontade de Jefité, demonstrando que não conhecia ao Deus de Israel. Então, veja, um juiz, de Israel, né? Então, quer dizer, um libertador, ele não conhecia ao Deus que ele estava servindo. Talvez ele imaginasse que Deus fosse mais um dos deuses que ele conheceu no meio do povo. E aí ele falou, bom, vou agradar esse Deus, já que ele está me levantando para ganhar um cargo no exército, eu vou fazer algo que eu sei que agrada um Deus, eu vou sacrificar uma pessoa. Aquele que em primeiro lugar aparecer na minha frente, quando eu voltar da batalha, da vitória, ele já sabia que no voto ele fala, quando eu retornar da vitória, ele não fala assim, se eu retornar, então ele já sabia que ele ia retornar vitorioso. Então ele já tinha em mente que ele ia encontrar alguém porque ele ia ser vitorioso. Então, lógico, que provavelmente ele não esperava que fosse sua filha, mas ele já esperava que tivesse que fazer um sacrifício humano. Talvez ele esperasse que fosse um escravo, uma concubina, alguém ali que ele tivesse menos apreço, né? Quando, na verdade, todos têm o mesmo valor para Deus, né? Então, ficou marcado nesse sentido. Jefité foi um grande guerreiro, libertou o povo, mas ele liderou Israel por 6 anos e morreu. E ele tem essa marca na história dele, que por vezes chega a ser mais impactante o cumprimento dessa promessa que ele fez para Deus, esse voto, do que a própria libertação que Deus promoveu através da vida dele, né? Então aqui começa a ficar mais nítido o distanciamento do povo em relação a Deus, né? Esse momento mostra que o povo realmente não tinha conhecimento do Deus que eles diziam ser servos, né? Bom, e aí vem mais 3 juízes que fala na palavra, né? E de novo, são como aqueles outros 2 mencionados anteriormente, eles têm poucas descrições. Mas uma descrição interessante que eu achei aqui desse Ibissã, né? Ibissã, o comentário que a gente tem dele na Bíblia é esse, ó, liderou o povo por 7 anos e promoveu o casamento de seus 30 filhos e suas 30 filhas com outros povos. Então, imagina que é um cara levantado por Deus para libertar o povo e ele promove uma mistura entre os povos. Aquilo que Deus tinha falado lá atrás, ó, eu quero um povo santo, seja santo porque eu sou santo. Seja separado, eu quero um povo separado, diferente, eu quero um povo que não ande nas leis segundo o mundo, eu quero um povo que não ande segundo a vontade do próprio coração, eu quero um povo que ande conforme a minha vontade, conforme a minha lei. Eu não quero que vocês se misturem com outros povos. E aí vai um cara, ele assume a postura de liderança dentro do povo de Israel e fala assim, ó, meus 30 filhos, vamos lá, acha 30 mulheres aí no meio desse povo todo que a gente convive, e para as mulheres a mesma coisa, achem 30 homens aí e casem-se. Então, aí já está começando, não, já está no meio aí de todo o imbróglio de prostituição espiritual, de mistura de cultura, de religião, de valores, porque a questão não era a pessoa em si com quem o povo de Deus estava se casando, é porque essa pessoa carregava um histórico, uma cultura, talvez até uma consagração, algo que não vinha do Senhor, né? E não pode se misturar, né? Não era recomendado pelo Senhor, né? Era uma orientação de Deus para que para que o povo de Israel não se misturasse com os outros povos. E é por isso que era para eles aniquilarem o povo, não para se fazer alianças, né? Então Ibissã, ele foi juiz, o 10º juiz, por 7 anos,
Está lá em Juízes 12, do 8 ao 10. Depois veio Elon, que liderou o povo por 10 anos, aí também não temos detalhes sobre ele, está entre o versículo 13 e 14 do capítulo 12. E depois Abdom, ele liderou o povo por 8 anos, também está lá pouco descrito aí na Bíblia. E aí depois vem talvez o mais famoso aí, Sansão. Isso aqui a gente vai se dispensar um pouquinho mais de tempo, porque era o juiz que o povo aguardava e que toda a expectativa na Bíblia, quando a gente lê, a gente fala, não, então agora vai chegar Sansão e vai resolver a parada. Até porque Sansão era um nazireu, né? O nazireu era um cara separado desde o nascimento, porque ele não poderia se misturar, não poderia beber nada, consumir nada da videira, não poderia tocar em cadáveres, não poderia fazer algumas coisas que isso deixava ele separado. Então o nazireu era alguém separado para Deus desde o ventre. E aí, é um povo que vinha de uma opressão muito forte. A distância aí entre Abdom e Sansão, o povo já vivia 40 anos de opressão dos filisteus. 40 anos. Imagina 40 anos de você viver uma realidade, uma sociedade de escravidão, de opressão, né, de tantas coisas horríveis que o povo deveria fazer ali naquele meio, pelas misturas que tinha tudo, mistura religiosa, mistura cultural, mistura de valores. E o povo de Israel já estava completamente entregue a tudo isso, né? E aí vem Sansão. Sansão é interessante porque Deus usa muito o improvável, como a gente já falou aqui, né? Mas ele nasceu de uma mãe estéril. Lembra que foi assim com Sara, de Abraão, foi assim com Ana, que nasceu Samuel, foi assim também com Sansão, e Maria, ainda não, que não fosse estéril, era virgem, que nasceu Jesus. Então, a mãe estéril recebe a visita de um anjo, e ele falou tudo o que ela deveria fazer, que seria um nazireu, que seria separado, que não podia tocar comer nada da uva, tocar em cadáver e tal. E aí ela ficou aterrorizada, né? E aí chamou o marido, e o marido falou, não, se for de verdade, então a hora que esse anjo aparecer, você me chama que nós vamos bater um papo com ele, né? E aí quando apareceu de novo o anjo para ela chamou o marido e eles ficaram impressionados e tal, e falou, o que eu devo fazer? E o anjo contou toda a história de como eles deveriam cuidar do Sansão, tudo que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer, porque ele deveria ser separado para o Senhor. Bom, Sansão vai crescendo, né? E um detalhe, né, sobre o nome de Sansão. Eu falei agora, um pouco antes aí, como o povo estava completamente imerso, né, na cultura do povo ao seu redor. Sansão significa filho do sol. Vou pegar o nome certinho para não confundir. Sansão, pequeno sol. E o sol era um deus adorado na época. Então, quer dizer, os pais recebem a visita de um anjo do Senhor, Deus, e falam, olha, você vai ter um filho separado, um filho que vai ser separado para mim, Deus de Israel. E aí eles falam, tá bom, vai chamar Pequeno Sol. Então o povo estava assim, já não tinha aquele temor, aquele zelo, ou até mesmo aquele discernimento de saber quem era o verdadeiro e único Deus, né? Bom, então continuando. Então Sansão, ele cresce, e aí ele tinha um problema, alguns problemas, mas ele tinha um problema com a mulher. Ele era um cara um pouco estressado, digamos assim, e ele gostava muito de se vingar, né? Mas isso eu vou detalhar mais para frente. E ele crescendo, e aí ele se apaixonou por uma filisteia, lá na cidade de Timna. E ele se apaixonou e ele falou para os pais dele, olha, traz essa mulher para mim que eu quero me casar com ela. E os pais falaram, tem tanta mulher no nosso povo de Deus aqui, no povo de Israel, por que você vai pegar alguém dos nossos inimigos? Não, eu quero ela, traz ela e tal. Beleza.
E aí, numa dessas idas e vindas dele aí para o meio do povo filisteu, que ela era filisteia, ele se depara com um leão. E aí ele vai, ele rasga, na palavra fala, né, que o Senhor se empossou dele, ele rasga o leão no meio, mata o leão tal, e joga o leão. E vai, segue o rumo dele. E ele não contou nada para ninguém. E aí, quando ele está voltando para a casa dos pais, ele volta para ver como é que está o leão, depois de um tempo. Para ver como é que ficou lá o cadáver, né? Lembre-se que o nazireu não podia encostar em cadáver. E ele vai, chega no leão e vê que no leão tem lá umas abelhas e um mel. Ele vai, cata do mel lá e come, leva embora. Então já começou aí, né? Bom, o fato dele estar com essa filisteia, a princípio parece uma estratégia do Senhor, né? Para que ele pudesse ser infiltrado no meio dos filisteus para poder destruir esse povo, né? De dentro para fora. Ok, então, como eu falei, ele mata um leão sem nada nas mãos, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito, e está Juízes 14:6. E aí ele estava na festa do noivado aí com essa moça, né? Filisteia. E aí o Sansão teve uma grande ideia de criar um enigma nessa festa. E para quê? Para poder, de alguma forma, contar para o pessoal que ele matou o leão e tirou o mel de dentro dele. Né? Isso a princípio não parece ter muito sentido, mas o Sansão vira no meio da festa e põe esse enigma em jogo. Aí ele fala, está no capítulo 14, versículo 14. Do que come saiu comida. Então, do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. E aí ele fala, né, se não conseguirem me dar resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Então, quer dizer, ele está falando, olha, é um jeito de eu ganhar roupa, fácil, né? Perdão. É um jeito de eu ganhar roupa fácil. Então ele falou no casamento lá, olha, quem adivinhar aí, eu dou 30 roupas, mas se vocês não adivinharem nos 7 dias de festa, vocês me dão as roupas. Aí começa o BO dele com as mulheres, né? Aí o povo filisteu, que estava na festa, porque era tudo filisteu, né, muitos filisteus, né, chegaram na mulher dele e falaram, olha, convence o Sansão aí para contar para a gente esse segredo, a gente não quer ter que pagar roupa para ele, roupa cara, roupa de linho e tal, não sei o quê. E aí a mulher ficou importunando o Sansão a festa toda, todos os dias da festa, ele falou, não vou contar, não vou contar, não vou contar. E aí os filisteus apertaram a mulher, ela chegou, apertou Sansão, e no 7º dia o cara entregou. O Sansão entregou e falou, olha, contou que foi o leão e tal. E aí, antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. E ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo porque se vocês não tivessem falado com a minha mulher, vocês não saberiam o enigma, né? E aí o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Então, quer dizer, largou a mulher, largou a festa, saiu vazado, né? E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento, olha só. Então, o padrinho de casamento, vamos falar assim, talvez fosse isso, ficou com a mulher dele do casamento. E aí o Sansão, depois de um tempo, ele foi lá, foi na casa do pai dela e foi buscar ela. E aí quando ele foi visitar, eles não queriam entregar a mulher, porque ela estava já com esse outro cara e ele não sabia. E aí o pai dela falou assim, olha, a irmã mais nova dela é mais bonita, você não quer ficar com a irmã mais nova e tal? E aí Sansão ficou muito bravo, ficou irado. Aí ele capturou 300 raposas, imagina a força desse rapaz, né? Ele foi lá, capturou 300 raposas, ele amarrou as duas pelo rabo uma com a outra, tacou fogo nas raposas e soltou elas para correr no meio das plantações dos filisteus. Então acabou com toda a comida que eles tinham, acabou com toda a plantação. E aí, quando os filisteus descobriram quem fez isso, que foi Sansão, eles ficaram muito bravos. Descobriu que o motivo foi por causa disso, que a esposa do Sansão tinha ficado com um amigo dele. E aí o povo dos filisteus queimaram a esposa e o sogro do Sansão.
Bom, passado isso, eles começaram a perceber que Sansão era um cara meio perigoso, né? Ele já tinha matado uma par de gente aí, tinha destruído plantação, o cara era forte pra caramba, então não podiam brincar com ele. Então o que eles fizeram? Eles chegaram nos homens de Judá ali da terra, já que era tudo misturado mesmo, e falaram, olha, dá um jeito aí de amarrar o Sansão pra gente, chama ele, amarra ele que a gente captura ele. E aí, os caras de Judá não eram nem um pouco bobos, eles chegaram na amizade, né? Falou, Sansão, deixa a gente te amarrar aí, né? Chamou ele na caverna, deixa a gente te amarrar aí e tal. E aí Sansão deixou, falou, mas vocês vão me amarrar, vocês não vão me matar não, né? Não, não vamos. Falei, então tá bom. Aí Sansão deixou o povo, os homens de Judá amarrar ele lá na caverna. Quando os filisteus chegaram para matar ele, para pegar ele, né? O Senhor possuiu ele de novo. Ele rasgou a corda como se fosse um fio de seda e achou uma queixada de um jumento que estava ali no chão, ali uma ossada de um jumento, e matou 1000 homens com a queixada do jumento. Então, o rapaz era bravo. Bom, após esse massacre, e aí só um detalhe na história, né? Depois que ele matou 1000 homens, ele estava com sede e ele clamou ao Senhor por água, né? E aí o Senhor fendeu uma rocha lá que saiu água para que ele pudesse beber. Bom, aí beleza, passado esse tempo tal, Sansão vai e conhece Dalila. Acho que a maioria, né, conhece a história de Sansão e Dalila, mas é importante a gente citar, né, que foi mais uma vez uma mulher persuadiu Sansão a contar um segredo. Sansão era muito apaixonado por Dalila, e aí eles estavam num aposento e tal, e aí Dalila por diversas vezes falava assim, me conta o segredo da sua força, porque os filisteus estavam pressionando ela, igual aconteceu no casamento dele com a outra mulher, né? Pressionando o Dalila, descobre aí que a gente precisa matar esse cara vai acabar com o nosso povo e tal. E a Dalila provavelmente não gostava muito de Sansão de verdade, né? E aí ela começou a importunar ele, importunar, e ele falava, não, então eu vou fazer o seguinte, vou te contar. E aí Sansão engana Dalila por 2 vezes. Né, os filisteus ofereceram para ela aí 13 quilos de prata por filisteu para conseguir esse segredo do Sansão. Compraram a Dalila, né? E ele falou, primeira vez, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Aí foi lá, ela fez ele dormir, a hora que ele dormiu, ela deu o sinal para os filisteus, eles entraram no quarto, ela chamou, Sansão, os filisteus, tal. E aí ele estourou as tiras de couro, igual fio de lã, e matou todo mundo. Na segunda vez ela tentou de novo, e aí ela não descobriu de onde vinha a força e tal, e ela falou, poxa vida, você me fez de boba, você mentiu para mim e tal, agora me conta. Aí ele falou, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer homem. Aí de novo, Dalila foi enganado por Sansão. E aí insistiu, você me fez de boba e tal. E ele falou, se você tecer um pano a 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E de novo, Sansão despertou do sono ali e matou todo mundo. E aí ela reclamou, falou que ele não amava ela falou que ele não amava ela, perdão. E aí ele foi, e depois de tanto ele importunar, ele contou. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer homem. E aí aconteceu de novo, né? E daí sim, Sansão dormiu, Dalila chamou, raspou a cabeça dele, né? Pediu para um soldado raspar a cabeça dele. E a hora que ele acordou, ele já estava sem força porque ele estava sem cabelo. E aí os guardas filisteus entraram, aí pegaram ele, amarraram ele, furaram os 2 olhos dele, e ele ficou muito bravo. E levaram ele para o templo, para zombar dele, para matar ele, né? E aí naquela noite, então, cortaram o cabelo, ele foi preso, furaram os olhos e o prenderam com cadeias de bronze. Aí já foi mais pesado, os caras estavam com medo, né? Só que na palavra ainda fala, né? No versículo 22 do capítulo 16, ele fala assim,
e puseram a girar o moinho na prisão, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Bom, aí eles estavam lá no templo do deus Dagon. É um templo grande e tal, que cabia bastante gente. E aí eles estavam zombando dele, né? Então, viram lá que ele era fraco. Ah, não é você que destruiu o nosso povo, que achava que ia destruir, a gente está aqui, agora é você que está aí preso e tal. E aí os guardas colocaram ali o Sansão apoiado em duas colunas do templo, né, amarrado, exposto para todo mundo ver. E esse templo tinha galerias, tinha muitas pessoas em cima da galeria, vendo ele, zombando dele. E amarraram ele. E aí o Sansão percebeu que estava para morrer, estava sendo humilhado. E olha engraçado a oração que Sansão fez. Sansão não fez uma oração assim: Senhor, me ajuda a matar os seus inimigos para honrar o meu povo. Ou Senhor, me dá a força mais uma vez para que eu liberte o povo de Israel. Olha a oração dele. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E aí Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E aí morreu ele e todos os filisteus naquele templo, e naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E é aquela figurinha que a gente viu aqui no comecinho, do Sansão apoiado aí, matando todo mundo, destruindo o templo. Então a gente percebe aí que existe deturpação no caráter de Sansão, existe deturpação no povo, né? Sansão liderou Israel por 20 anos aí até a sua morte. Esse foi o último juiz antes de Eli e de Samuel, né? Que depois começou a monarquia com Saul. Então, sobre o juiz a gente acaba aqui. E aí, do versículo 17 até o 21, do capítulo 17 até o 21, ele conta como o povo estava, como o povo estava decaído diante do Senhor, como o povo estava distante do Senhor. E ele conta uma história de Mica, que era um morador ali da região, e ele fez ídolos de prata para ele, numa falsa doutrina que ele criou a própria religião dele. Ele contratou um próprio sacerdote para ele, e ele levantou ídolos de prata na casa dele. E isso tudo levou, depois ele perdeu depois esse sacerdote, e o povo foi lá e conquistou uma terra para Dan. E aí depois, nesse tempo, ele conta uma história muito complexa, que começa em Juízes 9, vai até o 21, que é sobre a morte da concubina do levita. Nessa história ele não cita nome da concubina, nome do levita, nem nome do pai da concubina. Mas é uma história muito triste, talvez uma das mais pesadas da Bíblia. E ela mostra exatamente o grau que estava o povo de Israel. Então conta aí na palavra que existia um levita e ele tinha uma concubina, e ele ficou um tempo afastado dela. E concubina basicamente era usado na época, né, era uma cultura da época. Ele usava a mulher como um objeto e não tinha qualquer tipo de apreço por ela, era como se fosse uma propriedade dele, né? Então ele estava caminhando ali, estava indo no sentido do templo, e aí no meio do caminho falaram, né, para ele, quem estava ao redor dele e tal: olha, vamos parar aqui nessa cidade. Ele falou: não, aqui é terra estrangeira, vamos até Gibeá, que é a cidade dos nossos irmãos, né, de Benjamim, se eu não me engano. E aí ele foi até Gibeá, e chegando em Gibeá, já à noite, era uma cultura da época que as pessoas da cidade hospedassem, né, aqueles que são de fora. Então, ele já imaginava que ele chegaria na terra dos irmãos, né, povo de Israel, e que eles chegassem e falaram: dorme aqui com a gente, você é meu hóspede e tal. E aí estava muito estranho, ele chegou na cidade e estava muito estranho, estava vazio. Ele chegou na praça da cidade, ninguém veio convidar ele, e era uma honra para quem era da cidade para receber um hóspede, né, e ainda mais sendo um irmão, né, de outra tribo e tal. E ninguém veio. E até que apareceu um senhor, um idoso,
e falou assim, viu, é muito perigoso você ficar aqui, vem na minha casa. E aí ele falou, mas como perigoso, eu estou na cidade dos meus irmãos. Falou, não, é perigoso, vem para minha casa. Ele chegando na casa, e estava ele, a concubina, esse senhor, a esposa do senhor, ele chegando na casa, a concubina estava lá, estava tudo certinho, de repente começaram a bater na porta da casa desse senhor. E falou assim, olha, me dá esse estrangeiro que nós queremos abusar dele. Olha o grau, né? Então me dá esse estrangeiro que nós queremos ter relações com ele. E aí ele fala, não, de jeito nenhum, ele é meu hóspede, como vocês podem fazer isso e tal? E olha como o homem desvalorizava a mulher naquele tempo. Ele virou e falou assim, olha, não faz nada com ele, mas se vocês quiserem, pode pegar a minha mulher e a concubina dele, aí vocês fazem o que vocês quiserem. É um pouco chocante, né? E aí eles colocaram a mulher e a concubina para fora de casa e aqueles homens abusaram delas a noite toda. E aí quando foi pela manhã, o levita sai da casa, vira para a mulher, vê a mulher estendida no chão ali perto da porta. Ele fala, vamos, né? Vamos embora e tal. E ela não tem reação, ele simplesmente percebe que ou ela está morta ou ela está desmaiada, coloca ela no jumento e segue a vida. E seguiu viagem. Quando ele chegou na sua casa, né, no seu destino, ele viu que ela estava morta. O que ele fez? Ele cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de Israel. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas ele estava indignado por causa dela, por causa que ele perdeu ela? Não, ele estava indignado porque era um bem dele, uma propriedade dele que ele perdeu. E ele estava mostrando para o povo assim, olha só que absurdo que o povo dessa cidade aqui de Gibeá, o que essa tribo de Benjamim fez para mim. Olha o que eles fizeram com essa mulher, né? Ele não contou toda a verdade. E aí todo o povo de Israel ficou indignado, né? E aí fizeram uma assembleia lá e decidiu que todo mundo ia exterminar o povo de Benjamim. E aí eles consultaram ao Senhor. Na verdade, não consultaram, né? Eles não falaram assim, Senhor, a gente deve atacar Benjamim ou não. Eles falaram assim, quem de nós vai primeiro? E aí Deus só falou, então vai ajudar. E aí eles organizaram lá e o exército de Israel era infinitamente superior ao de Benjamim. E eles foram lá e lutaram, e na primeira batalha Benjamim ganhou. Benjamim matou um monte de Israel. E aí voltava e o povo de Israel chorava, e chorava, e chorava. Ah, nossos irmãos, não sei o quê, nós estamos matando nossos irmãos, tal, e quiseram colocar a culpa em Deus. E de novo intentaram atacar de novo. Foram lá e atacaram Benjamim, e Benjamim ganhou a batalha de novo. E aí na palavra fala depois que na terceira vez, aí sim, eles foram diante do Senhor, se humilharam, se arrependeram, buscaram o Senhor, e o Senhor deu estratégia de guerra, e falou, agora vocês vão fazer isso, isso e isso. E eles fizeram e ganharam a guerra. E aí cai no 21, né, que aí sim é o final de tudo que mostra como o povo de Israel estava nesse momento. Eles mataram uma tribo, eles praticamente exterminaram, porque dessa guerra contra os benjamitas sobrou apenas centenas de homens ali que ficaram escondidos. E aí eles se arrependeram, falaram, nossa, mas e agora? A gente não vai ter mais nossos irmãos, a gente exterminou uma tribo. Como que a gente vai dar mulheres para eles? Porque quando eles fizeram quando eles ficaram indignados com os benjamitas, eles fizeram um voto, um juramento, falaram, nós nunca vamos dar nossas mulheres, nossas filhas, para os benjamitas se casarem. E aí ficou esse dilema, né? Olha, com quem agora que os nossos irmãos benjamitas vão fazer filho para continuar a herança de Benjamim? E aí eles chegaram no ponto, né? Eles falaram assim, olha, o benjamitas, faz assim, se esconde atrás das plantações ali num cantinho, enquanto as mulheres dos nossos irmãos aqui de Israel estão colhendo tal, e vai sequestra essas mulheres para que vocês possam fazer gerações. Olha só, eles tinham jurado que não iam dar mulheres, então eles estão falando assim, olha, eu não estou dando a minha mulher, a minha filha, como mulher para um benjamita. E ela foi sequestrada, e se o cara ficou com ela, fazer o quê, né? Então, infelizmente, a gente
ver como que foi deturpado, né, mesmo a mente do povo de Israel por causa da desobediência ao Senhor. E aí eu quero finalizar, né, se assim o Senhor permitir, lembrando que todo o livro de Juízes ele aponta para Jesus, como a gente mencionou também já algumas vezes, como toda a Bíblia aponta para Jesus, mas o livro de Juízes ele também aponta, porque ele mostra como nós somos necessitados de um Salvador. A gente fala que é um absurdo as coisas que a gente viu aqui nesse tempo de conversa. Nossa, Jefité ofereceu a própria filha. Gideão quis fazer um manto para ser adorado. Sansão ficou com um monte de mulher que era de outro povo e tal. Mas, talvez em proporções diferentes, mas nós fazemos coisas semelhantes a isso. E nós estamos sempre querendo nos distanciar do Senhor, e depois a gente se arrepende pelas consequências e a gente busca o Senhor novamente. E a boa notícia é que o Senhor, Ele já enviou o nosso juiz, o nosso reto juiz e eterno, que é Jesus. Então Deus já enviou Jesus. E por causa da morte dele na cruz, Ele perdoa os nossos pecados e a gente tem condição de viver uma vida em paz com Deus. Então, o livro de Juízes ele apontava que um dia o homem precisaria reconhecer que precisa de um Salvador. Naquele tempo o homem sempre reconhecia, mas ele sempre tinha como alvo alguém falível. E esse cara falível, cada vez mais ele era mais falível, porque ele era cada vez mais misturado com o povo, era cada vez mais amoldado a esse mundo. E é isso que fica a mensagem daquilo que Paulo falou, para a gente não nos conformarmos com esse mundo, não tomarmos forma, né? Então o povo de Israel ele tomou a forma de Canaã, ele tomou a forma dos cananitas, dos evitas, dos jebuseus, de todo aquele povo que deveria ter sido exterminado e não foi. O povo de Israel ele se misturou. E isso gerou 300 anos de vai e vem com Deus, né? de adoração, apostasia, arrependimento, libertação e assim por diante. E isso tudo foi gerando a necessidade de um Salvador. E tudo isso culminou com o povo pensando, precisamos de um rei. E aí é onde vai começar o livro de Samuel, nas próximas aulas serão comentados. Mas o povo começou a perceber que precisava de um rei. E nem Saul, que foi ungir o rei como o primeiro em Israel, com todo o seu destaque físico, o seu destaque em guerras, etc. E nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, conseguiu viver uma vida sem pecado e plena diante do Senhor, capaz de permanecer em paz para o resto da vida com o povo de Israel. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil. Se tiver alguma coisa que eu falei que não foi tão precisa, me perdoe. Mas a gente se vê nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês. Um bom dia.